Queridos irmãos e irmãs, celebramos com muita alegria hoje a memória de São Francisco de Assis, a festa de São Francisco. Francisco é um grande luzeiro que Deus acendeu para iluminar toda a igreja. É por causa de Francisco, hoje nós colocamos ele ali mais embaixo, próximo de Santo Antônio. É por causa de Francisco que tem Antônio, que tem Clara, que tem o Padre Pio, que tem Santa Isabel da Hungria e tantos outros santos, por causa dele. Quem era Francisco? O nome dele era Giovanni, ou aqui no nosso Brasil nós chamamos de João. O nome dele era João. Nascido em 1182 na cidade da Itália, era um rapaz rico, nasceu numa família bastante rica. O pai era italiano, Bernardone, o sobrenome dele, e a mãe era de origem francesa. Por causa disso, desde criança, ele com os pais viajavam muito para a França. Ele, branquinho, dos cabelos cor de ouro, chamavam ele de como se fosse francesinho. Francesinho em italiano se diz Francesco. E ali passaram a chamá-lo sempre de Francesco. Francisco cresce como os meninos da sua cidade de classe alta. Uma vida bastante, muito displicente. Gostava de jogos, gostava de brincadeiras, gostava de festas, gostava de estar com os amigos, de cavalaria, de todas essas coisas, de esportes junto com os amigos, aquela coisa toda. Perdia tempo nas festas. Não que ele fosse uma pessoa depravada, desde muito pequeno já tinha esse sentimento no coração da castidade, mas não sabia por que trazia isso dentro dele. Tinha muito dinheiro, mas não era uma pessoa gananciosa, avarenta. Era um rapaz que gastava bastante. Quando Francisco completa 20 anos de idade, ele se alista para ir para a guerra. A cidade de Assis estava em guerra com a cidade bem vizinha, chamada Perúdia. Ele então se alista, compra um cavalo, uma armadura e vai para a guerra. Na guerra ele foi feito prisioneiro e ficou 1 ano preso. Na cadeia, na prisão onde ele ficou, ele teve acesso a um livro. O livro que ele tinha era um dos evangelhos. Leu e releu o evangelho inúmeras vezes. E ali, lendo o evangelho, ele descobre o grande valor do reino de Deus. O valor de não ter nada neste mundo para ter tudo no céu. O pai dele, com muito trabalho, com muita dificuldade, conseguiu pagar para que o filho saísse, e o filho saiu da prisão 1 ano depois. Quando chegou em casa, já não era mais o mesmo Francisco. Era um rapaz diferente, calado, quieto, gostava de rezar agora, passava a maior parte do tempo em oração, não tinha mais os amigos, não gostava mais dos amigos, das brincadeiras, não gostava mais de absolutamente nada, e foi para o pai e disse a ele: pai, eu quero viver a pobreza. O pai achou que Francisco estava doido, pegou Francisco, trancou ele num quarto, e ele ficou preso algum tempo dentro de casa. A mãe, com dó, foi lá e abriu a porta e deixou Francisco sair. Francisco sai, tem um sonho, e neste sonho Deus diz a ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. Além do sonho, ele teve também uma visão junto ao crucifixo de São Damião, e Jesus falava claramente: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco vai até a casa do pai, pega um monte de dinheiro, tecidos, um monte de coisa, vai até a casa do padre da cidade e diz: olha, Jesus falou para eu reconstruir a igreja, vamos reconstruir. E o pai, conhecendo o padre, conhecendo o pai de São Francisco, disse: de jeito nenhum, vá lá chamar o seu pai. Se o seu pai não vier aqui, eu não aceito esse dinheiro que você trouxe. E aí começou uma grande briga entre Francisco e o pai.
O pai achando que Francisco estava doido e tal, e ele ameaçou Francisco dizendo: eu vou deserdar você. E Francisco, então, acontece aquele episódio que todo mundo conhece. Ele chega na praça e diz: não precisa o Senhor me deserdar. Eu renuncio a tudo deste mundo, inclusive as vestes que você me deu. Tirou a roupa na frente de todo mundo no meio da praça, na frente do bispo, e a partir dali ele passou a ser o pobre de Assis. Se vestiu de saco e começou a andar de porta em porta pedindo esmola. A cidade inteira conhecia Francisco. E começou a dizer: isso é loucura, daqui a pouco ele para com isso, é uma fase, ele está com problema de cabeça, daqui a pouco ele se cura. Só que Francisco começa a cuidar dos pobres, a cuidar dos leprosos, pedir esmola, e a maior parte do tempo ele estava em oração profunda a Deus. Nesta brincadeira de Francisco, um ano depois já tinha 12 rapazes com ele, inclusive seus melhores amigos se fizeram também franciscanos. E foi a coisa mais interessante, quando começa a crescer os pobres de Assis. A cidade não é uma cidade assim, né? Não era tão grande, todo mundo conhecia todo mundo, a cidade já tinha se transformado por causa de Francisco, e aí começa a incomodar, e o padre diz: olha, Francisco, você tem que ir até Roma e falar com o Papa, se você quer de fato viver esse tipo de vida. E Francisco foi. Todos os monges religiosos, quando vão até o Papa apresentar, eles escrevem um livro, um tratado, né? Vou escrever um tratado sobre a regra da nossa congregação, da nossa vida, leva para o Papa, e aí o Papa vai analisar e ver se aprova ou não aprova. A regra de Francisco tinha uma página. Chega Francisco com uma página, e lá, resumindo bem a regra de Francisco, era simplesmente isso: santidade, nos dê a permissão para viver radicalmente o Evangelho. Alguns que estavam perto do Papa diziam assim: isso é impossível, ninguém consegue viver o Evangelho do jeito que ele está querendo viver. Só que Deus já havia tocado no coração de Francisco. Ele tinha sonhado com São Francisco naquela noite e tinha visto Francisco sustentando nas mãos a toda a igreja. E aí o Papa acolheu Francisco com todo carinho e disse a ele: eu te dou autorização para viver radicalmente o Evangelho. E aí Francisco começa a viver radicalmente o Evangelho. Além de ser um rapaz extremamente inteligente, ele era de um coração muito sensível, tinha várias habilidades espirituais, de oração. Foi convidado uma vez para ser padre, e ele dizia que não queria ser padre, porque ele via o sacerdócio como algo tão especial que ele não era digno de ser padre. Acontece que em um momento místico, Francisco recebe as chagas, né? Aparece um buraco no peito, nas mãos e nos pés, as chagas de Cristo aparecem em São Francisco. A ordem cresce assustadoramente. Além dos homens, né, da ordem masculina, Santa Clara de Assis também começa a seguir Francisco, e nasce o ramo feminino, as Clarissas, e aí Francisco começa a se espalhar, não só ele, mas os irmãos, o testemunho dos irmãos que estão junto dele. Vem São Boaventura, Santo Antônio, o irmão Rufino, um monte de gente, pessoas inteligentes, e começa a espalhar a ordem franciscana por todos os cantos da terra, missionários para todos os lugares, e aí começa então uma grande... É como se o coração amoroso de Francisco botou fogo no mundo inteiro. E é exatamente isso que é Francisco. Francisco, além das chagas que tinha, que doía bastante, ele também contraiu a lepra, começou a cair os dedos, começou a se encher totalmente de feridas. Os olhos dele foi comido pela lepra, teve que fazer uma cauterização nos olhos de São Francisco, e morreu aos 44 anos, no dia 3 de outubro, na igrejinha da Porciúncula,
A igrejinha da Porciúncula, ela ainda existe até hoje, mas em cima dela construíram uma basílica enorme chamada Santa Maria dos Anjos. Francisco viveu o Evangelho num tempo em que a Igreja Católica passava por uma grande crise de identidade. O Papa, os cardeais, os bispos, muitos padres não queriam viver a pobreza, não queriam viver a castidade, não queriam viver o Evangelho. E Francisco é um presente dado ao mundo por Deus, para provar que é possível viver o Evangelho. Mas só é possível viver o Evangelho se você descobrir onde está o seu tesouro, onde é que está a sua riqueza. Só é possível viver o Evangelho quando você descobre isso. E o discurso de Francisco para convencer o Papa de que ele podia viver o Evangelho foi justamente esse. Ele disse assim: santidade, eu fico observando nos campos as cotovias. As cotovias, elas não precisam de muita coisa. Precisam apenas de água, alguns insetos, alguns frutinhas do mato, e elas vivem perfeitamente e são belas e cantam o dia inteiro a Deus, as maravilhas de Deus. Eu acho que eu posso viver isso também, porque eu descobri onde está o meu tesouro. Meu tesouro está em Deus, está na casa do Pai. Tudo o que eu preciso não está nesse mundo, está no céu. E assim viveu e morreu o nosso Santo Francisco de Assis. Foi canonizado pouco tempo depois e, além dele, ele traz uma multidão de irmãos. Agradeçamos a Deus por ele ter nos dado uma igreja franciscana. Essa igreja é franciscana. Foram os franciscanos que fundaram esta nossa querida igreja. Porque quando eles fundam a igreja de São Francisco e traz as devoções franciscanas, o espírito destes homens também abençoam, protegem, iluminam, incentivam e ajudam a nossa identidade como igreja, como paróquia. Então é uma alegria hoje celebrar São Francisco de Assis, que ele nos ensine a viver o Evangelho, mesmo que para isso a gente tenha que perder esta nossa vida tão frágil, tão caduca, tão passageira. Que São Francisco de Assis nos dê a alegria do céu. Vamos rezar a ladainha de Nossa Senhora, mais um dia da nossa novena, agradecendo a Rainha do Céu.